E aí, pessoal, tudo bem? Tenho dois recadinhos antes de começar a nossa aula, tá? Primeiro, a tia precisa que vocês façam um e-mail, pessoal, um e-mail de vocês para utilizar nos trabalhos da escola, tá? Não se esqueçam, façam um e-mail, isso é muito importante. Segundo recado é sobre o nosso trabalho de geometria, é para entregar até terça-feira que vem, não se esqueçam disso. Alguns já me mandaram, tá? Tem saído os vídeos ótimos, maravilhosos, eu estou muito feliz com o resultado. E alguns ainda não me mandaram. Alguns me mandaram partes, alguns pedaços de vídeos, algumas fotos, mas não esqueça, para o trabalho estar completo, ele precisa ser um vídeo só. Vocês precisam me mandar um vídeo e que nesse vídeo contenha o quê? O objeto que vocês fizeram e os materiais que vocês utilizaram, ok? E as 4 fotos onde vocês consigam perceber a geometria no ambiente que vocês convivem. Pode ser dentro de casa, pode ser alimento, pode ser no quintal, não tem problema. Desde que vocês consigam perceber no ambiente onde vocês convivem, ok? Então, nesse vídeo tem que ter o objeto que feito com os materiais utilizados, as 4 fotos e o que vocês veem de geometria nessas 4 fotos. Joia? Então faça um vídeo. Teve gente que me mandou vídeo assim, vai filmando, ó, tia, aqui tá o objeto e tal, e foi andando pela casa e mostrando as outras partes. Joia? Tá tudo certo, tá? Ou então vocês tiram as fotos e editam. Na hora de editar, coloca lá um retângulo, simetria, retas paralelas, retas concorrentes, enfim, o que vocês verificarem de geometria ali, tá bom? Beijinho. Quer dizer, continue aí porque agora é a nossa aula. Agora vamos lá, galera. Abram o livro, para o que interessa, né? Abram o livro de vocês, página 72. A gente vai começar a ver aí. Os exercícios serão nas páginas 73, 74, 75 e 76, tá bom? Então, bora lá. Na página 72, que é onde eu pedi para vocês abrirem, tá falando sobre medida de superfície. E aí tem um textinho para vocês lerem e falando realmente sobre o quanto a gente usa medidas, né? Usa coisas para medir ou precisa medir coisas no nosso dia a dia. E aí cada um vai escrever aí no livro de vocês. Não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. Quer dizer, errado só se vocês colocarem alguma coisa ali que não é verdade, né? Mas não precisa colocar todas as opções. Mas para vocês observarem aí, por exemplo, aponte algumas medidas que podem ser identificadas no supermercado. Então, tem várias coisas que são medidas no supermercado, tá? Então, é isso que vocês vão observar e vão escrever aí. Depois tem medidas que podem ser determinadas no seu quarto. Então, olha para o seu quarto, o que pode ser medido aí, tá? E o último, instrumentos de medição que existem na sua casa. Então, cada um vai responder alguma coisa. Por exemplo, transferidor, a gente mede os graus, certo? O grau, né? O ângulo, o grau do ângulo, tá? Que eu quis dizer. Termômetro para medir a temperatura, né? Quantos graus, no caso, agora os graus eu quis dizer de temperatura do nosso corpo ou do ambiente, tá? Uma fita métrica, uma régua, tudo isso são instrumentos de medida, ok? Relógio, que a gente mede o tempo, ok? Então vocês vão escrever aí no livro de vocês. Ainda na página 72, a gente ainda vai fazer assinale com o X aí que tá pedindo, tá? Deixar claro o que é uma coisa. Denomina-se grandeza tudo aquilo a que se pode atribuir uma medida. Então, a gente chama de grandeza, esse é o nome. Então, quando vocês ouvirem falar sobre grandezas, é o que pode ser atribuir alguma medida, tá bom? Medir é comparar uma grandeza com outra de mesma natureza, usando uma delas como referência. Por exemplo, quando às vezes eu peço para vocês medirem aí alguma coisa, mede aí a linha, quantos centímetros tem. Então, ó, é a mesma grandeza, a medida ali, um comprimento, porém vocês estão usando uma régua para medir. Então, vocês estão usando um instrumento para fazer essa medida, tá bom? Então, vamos lá, assinale com o X o que pode ser medido com algum instrumento. Por exemplo, o tempo. O tempo a gente tem como medir o tempo, né? O relógio está aí para medir o tempo. Meu X ficou torto. Amor a gente não pode medir, né? A gente às vezes fica mensurando, eu te amo o tamanho do universo, mas não tem como usar nenhum instrumento de medida. Nem o pensamento, né? A gente pode ficar ali pensando várias coisas, passar a noite inteira pensando, mas a gente não tem como medir o pensamento. Agora a temperatura, nós temos, né? O termômetro para medir a temperatura. Velocidade, também, a gente pode medir a velocidade, ok?
O carro, por exemplo, tem lá o velocímetro pra gente ver a velocidade dele. Agora, carinho, gente. Carinho dá pra medir? Não tem como medir o carinho, né? A gente pode sentir o carinho, mas medir não dá. Sonho também não dá, né? Para medir o tamanho do sonho. A gente pode ter um sonho muito grande, mas a gente não tem como saber o tamanho desse sonho, né? Distância. Distância dá pra gente medir, né? Por exemplo, por exemplo, no distanciamento agora social, que diz que a gente tem que estar 1 metro de distância. A gente tem como medir uma distância, né? Usar 1 metro ali para medir aquela distância. Ou distâncias grandes, tem uma coisa chamada topografia, que é para medir longas distâncias, né? As estradas, quando a gente vê placa, né? 50 quilômetros. Não é a velocidade de 50 quilômetros, não. Quilômetro 50, quilômetro 40, né? Que é uma estrada muito grande. É medida assim, com topografia. Então, distância tem como medir. Tristeza também não temos como medir a tristeza. Agora, o volume, dá pra gente medir o volume. Na casa de vocês, certamente tem algum copinho medidor. Por exemplo, lá quantos ml, a gente vai fazer alguma coisa, alguma receita, tem lá alguma coisa para medir o volume, tá? Ou, por exemplo, uma garrafa de 2 litros de água, ou de refrigerante, que seja, tá bom? A altura, também tem como medir a altura, né? Com uma fita, com uma régua gigante, enfim. E a massa também. Não estou querendo saber de massa, porque massa a gente vê o peso, quarentena a gente tá com peso lá nas alturas. Vocês estão comendo muito? Eu tô comendo horrores. Só Jesus. Tô doida pra voltar pra escola. Doida pra ficar com vocês na sala de aula pra eu não pensar em comida, porque tá bravo, hein? Tá bravo. Mas a gente tem como usar uma balança pra medir a massa. Então, sim, existem instrumentos pra medir a massa, ok? Uma coisa muito importante, tem uma aí, acho que na página 73, tem uma tabela, tem algumas informações. É importante que vocês leiam essas informações, mas a tia vai dar uma dica aqui de como converter de uma medida para outra, tá? Então aqui, ó, a gente usa essa unidade que é o metro quadrado como uma unidade padrão. E as 3 que vêm, ó, para cá são os submúltiplos e para cá os múltiplos, tá? Mas o mais importante é vocês saberem o seguinte, que para eu converter de quilômetro para hectômetro, eu tenho que multiplicar por 100. E isso acontece em todo aqui, ó. Foi mais uma vez? Multiplica por 100 de novo. Deixa eu só apagar essas setinhas para não ficar confuso. Outra vez, vai multiplicar por 100 de novo. De novo, por 100. Eu multiplicar por 100. Opa, pra entender, né? E aqui, de novo, multiplicou por 100, tá? Então, ó, por exemplo, se eu estava em quilômetro quadrado e eu quero descobrir em decâmetro, eu tenho que multiplicar por 100 2 vezes, cheguei em decâmetro, tá? Agora, quando tiver lá do submúltiplo para vir até o múltiplo, custou para sair a palavra. Agora a gente volta dividindo. Então, daqui para cá, ó, é dividindo por 100, tá? Dividindo por 100. Então, a cada um que precisar pular, tem que dividir o valor por 100. Cada hora eu escrevo em um lugar, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui, tá? Para não ficar com dúvida. Então, aqui, por exemplo, olha, eu tenho 6 quilômetros quadrados e eu quero transformar para metros quadrados. Então, olha só, do quilômetro, que tá aqui, até o metro, ó, andou 1, 2, 3 vezes. Então, eu tenho que multiplicar por 100 3 vezes. Não é 300, tá? Não é somar 100 mais 100 mais 100, não. É multiplicar por 100, o resultado multiplicar por 100 e o resultado multiplicar por 100. Então, aqui eu tenho que fazer, ó, 6 vezes 100, aí o resultado eu vou ter que fazer vezes 100 e o resultado vezes 100, tá? Então, ó, 6 vezes 100, 600, tá? É só acrescentar 2 zeros. Aqui, ó, também, 2 zeros e depois mais 2 zeros, ok? Então, ficou, ó, deixa eu só botar bonito aqui, 3, 3, tá? 6 zeros, tá? Então, ficou 6 milhões de metros quadrados. Então, 6 quilômetros quadrados é a mesma coisa do que 6 milhões de metros quadrados. Agora, vamos de metro para quilômetro. Então, olha só, de metro, que tá aqui, para quilômetro, a gente está vindo, ó, divide 1, 2, 3 vezes. Então, agora é dividir por 3 vezes. Ó, então vai ser, ó, 360. Então, ó, divide por 100.
Então, ó, dividido por 100, lembra que a tia falou na aula de matemática, ó, quando a gente divide por 100, a gente vai andando a vírgula para a esquerda. A vírgula é como se ela estivesse aqui, no 360. Então, a vírgula vai andar, ó, 1, 2, ok? Ficou quanto? 3,60 ou 3,6, tá? Aí, ó, tem que dividir por 100 3 vezes. Então, já foi 1. Agora, a gente vai a segunda vez, ó. A vírgula que tá aqui vai andar, ó, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, eu tenho que acrescentar de 0, tá? Então, ó, deixa eu só repetir esse resultado que eu botei ali. Aqui, 0,03. Esse último 0 não tem necessidade de colocar. E agora tem que dividir por 100 pela última vez. Então, vai andar, ó, 1, 2, tá? Então, ó, o resultado vai ficar 0,0. Aí já tinha outro 0,036. Ok? Isso aqui em quilômetros quadrados, tá? Agora, vamos de metro para centímetro, ó. De metro até centímetro, ó, vai multiplicar por 100 e depois por 100 de novo. Então, são 2 vezes, ó. 24 vezes 100 vezes 100. Então, ó, 24 vezes 100, ó, acrescentei 2 zeros. Vezes 100 de novo, é só mais 2 zeros, tá? Então, ó, ficou o quê? 240.000 centímetros quadrados. Agora, eu tô em centímetros e quero ir para metros. Então, ó, vamos lá, olhar, ó. Centímetro para ir para metro. Ó, eu tô voltando, ó, 1, 2 vezes. Então, eu tenho que dividir por 100 e por 100 de novo. Então, ó, 8.200 dividido por 100, dividido por 100. Então, lembra, dividido por 100, a gente tem que andar 2 vezes a vírgula para o lado esquerdo. A vírgula tá aqui. Andou, ó, 1, 2. Então, essa divisão aqui vai dar 82. Agora, essa outra divisão aqui, ó, a vírgula é como se ela estivesse aqui. Vai andar 1, 2, vai ficar, ó, 0,82 metros quadrados, ok? Aqui na página 75 tem esse exercício aí que a gente vai fazer junto. Tem assim, nas figuras representadas a seguir, o quadradinho da malha é a unidade de área. É a unidade de área, isso aí. E seu lado é a unidade de comprimento. Escreva abaixo a área de cada figura. Então, ó, aqui é uma unidade de lado, né, o quadradinho. E a área é uma unidade, né, uma área quadrada aqui. Então, ele quer saber cada dessas figuras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qual a área dela. Então, cada quadradinho é 1. Então, eu vejo quantos quadradinhos tem e eu consigo saber a área. Então, ó, a figura 1, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, é 6 unidades de área aqui. A figura 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. A figura 3, 1, 2, 3, 4. A figura 4, ó. Aí percebe que aqui tá pela metade. Vamos contar primeiro os que estão inteiros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, essa metade com essa metade vai dar 5. Essa metade com essa metade, 6. Aqui, ó, também de novo inteiro, ó. 1, 2. Aí, essa metade com essa, 3. Essa metade com essa, 4. E o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. As duas metades, 6. Ok? Então, essas são as áreas dessas figuras. Aí, na letra A, tem assim. Chamando de x a medida do lado, então, olha só. Imagina que o lado do quadradinho tem uma medida x. Então, aqui x. Se é quadrado, gente, todos os lados têm a mesma medida, tá bom? E de D, a medida da diagonal. Diagonal, olha só, tá vendo o quadrado aqui? Eu vou fazer outro porque ali vai ficar meio apagado. A diagonal, ó, é isso aqui. Opa! A diagonal é isso aqui. Então, isso que é D, tá? Então, sempre que tiver assim, assim, é diagonal, ok? Ou assim, tanto faz. Não, assim já tinha. Enfim, né? Vamos lá. Aqui, ó, cada lado. Ah, tá, eu não terminei a frase. Escreva as expressões para indicar o perímetro. Gente, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos primeiro botar os lados aqui, ó. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só contornar.
Se cada pedaço desse, ó, daqui até aqui vale x, daqui até aqui outro x, aí depois daqui até aqui outro x. Então, eu vou contando, ó, só a volta. Não tô contando por dentro, é só em volta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada lateral é 1x. Então, aqui eu tenho 10x. Então, a minha figura 1, o meu perímetro são de 10x, ok? Na minha figura 2, ó, figura 2, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12x, ok? É só volta, perímetro é a soma dos lados, tá bom? Então, aqui, ó, figura 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a figura 3 tem 10x. Vamos para a figura 4. A figura 4 aqui, ó, é 1D, tá vendo, ó? Lembra aqui que é diagonal, ó, é D? Então, ó, 1D, 2D, 3D, 4D. Aqui já é, ó, 1x, ó, 2D aqui, 2D aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3x. E aqui, ó, 1, 2, 3x também. Então, se o perímetro é somar tudo, então eu tenho que somar, ó, 2D mais 2D, eu tenho 4D. Mais 3x, eu tenho 6x. Percebam o seguinte, tudo que era x eu somei. Tinha 3x em cima, tinha 3x embaixo. Então, no total, eu tinha 6x. E o D, eu tinha 2Ds de um lado e 2Ds do outro. Então, no total, eu fiquei com 4Ds, tá? Agora, eu não tenho como dizer que são 10 aqui. Não são 10, tá? Porque um é D e o outro é x. No 5, ó, eu tenho 1D, 2D, 3D, 4D. Aí, aqui já não é mais D, ó. Tenho 4D mais, ó, 1, 2, 3, 4x. Ok? E na 6, eu tenho, ó, 1, 2D, mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x. Ok? Aí na letra B, pergunta assim. Na letra B. Quais figuras têm perímetros iguais? Então, aqui a gente colocou os perímetros. Então, quais têm perímetros iguais? A única que tem perímetro igual, ó, é a figura 1 com a figura 3. Então, a letra B é o quê? A 1 e a 3, elas têm o mesmo perímetro, tá? Na letra C, perdão, quais figuras têm áreas equivalentes? Então, vamos voltar para as áreas, ó. Área. Qual que tem a área equivalente? Então, ó, A1, 2, 4 e 6. Então, ó, 1, 2, 4 e 6. Todas elas têm a mesma área. Essa é a letra C, né? Agora, percebe que a 3 com a 5 também. Então, E, 3 e 5. Elas têm a mesma área. Então, a 1, a 2, a 4 e a 6 tem o 6 de área e a 3 e a 5, perdão, tem 4. Aí a letra D diz, é correto afirmar que duas ou mais figuras de mesma área, ou seja, ó, essas assim, que tem a mesma área, tá? Duas ou mais, tem necessariamente o mesmo perímetro? Justifique a sua resposta. Então, essa eu quero que vocês façam aí sozinhos. Avaliem o seguinte, essas aqui, que tem a mesma área, elas têm o mesmo perímetro aqui? Então, vocês vão olhar aí, vão avaliar e vão responder, tá bom? Na letra D. Então, meus amores, por hoje é isso. Façam aí os exercícios que a tia passou lá no início do vídeo. Façam e me mandem hoje a foto disso, tá bom? No Zoom a gente vai corrigir, mas não me deixa de mandar foto, porque isso conta como ponto de participação para vocês, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.